Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos hoje encerrando a nossa semana. Bem-vindos a mais um dia da nossa revista diária de A a Z. E eu sou Rogério Calazans, tenho o imenso prazer de falar com vocês aqui todos os dias, certo? Um grande abraço para você, para sua família, espero que essa semana tenha sido uma semana muito produtiva para você. E vamos encerrar hoje aqui na nossa sexta-feira falando ainda sobre a crença de merecimento, ok? Se você não acompanhou o programa dessa semana, tenho certeza que o conteúdo foi excelente, que pode fazer muita diferença na sua vida. Vai lá no nosso canal no YouTube, acessa lá Rogério Calazans e busca os programas desde segunda-feira até hoje, porque você vai aprender muito sobre a crença do merecimento e sobre a importância de você reprogramar a sua mente. Você tem que reprogramar a sua mente porque você é a manifestação da justiça de Deus aqui na Terra e o nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Ele veio, ele se transformou, ele se colocou como homem, aliás, para que todo aquele que nele cresce tivesse a vida e a tivesse em abundância, tivesse a vida e a tivesse em plenitude. Portanto, o merecimento, ele vem daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Esse é o nosso direito, certo? Não é a sua história de vida, não são os seus problemas. Os problemas que você passou na sua infância não podem mais justificar um padrão de pobreza mental. Não, chega disso, ok? Por isso que é muito importante você aprender sobre o conteúdo que nós estamos falando aqui. Você vai reprogramar a sua mente para que você verdadeiramente possa viver a riqueza daquilo que Jesus já conquistou para você na cruz do Calvário. A sua mente impede você de viver o melhor de Deus na sua vida. É por isso que a gente tem que levar cativo todo o pensamento à obediência a Cristo, entendeu? Por quê? Porque os nossos pensamentos, a forma como nós lidamos com o nosso padrão de mundo, com a nossa visão de mundo, ela pode limitar o tamanho da atuação de Deus na nossa vida, porque determina a nossa fé, certo? E sem fé é impossível agradar a Deus, né? Quem tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda pode mandar o monte pular no mar que ele vai pular. Ou seja, qual é o tamanho da sua fé? O tamanho da sua fé determina o tamanho da ação de Deus na sua vida. E isso, para que isso seja verdadeiro, seja concreto, seja real, você precisa reprogramar a sua mente para eliminar os sabotadores. Você é vencedor, é vitorioso, em nome de Jesus. Eu creio absolutamente nisso e digo novamente, você é vencedor, vitorioso. Se tem alguém que está assistindo o nosso programa aqui que está doente, em nome de Jesus, seja curado, certo? Seja curado em nome de Jesus. Vamos lá. Falei para vocês ontem pegarem um papel e classificar as suas objeções. Objeções mentais. Não posso cumprir a minha meta, por quê? E você vai anotar ali quais são os motivos que vêm na sua mente. E falei para vocês sobre aquelas 5 classificações de objeções. Com essas classificações das objeções, estando elas classificadas ali, você vai perceber o seguinte, que os seus problemas, aliás, os obstáculos que você anotou, provavelmente eles vão cair em uma das circunstâncias que eu vou dizer para vocês agora. Primeira circunstância, existe um obstáculo real e verdadeiro, e ele pode ser um obstáculo momentaneamente intransponível. Então é o caso, por exemplo, de que você percebeu que você estabeleceu uma meta que de fato exige recursos para os quais você não tem acesso nesse momento. Então, por mais que essa situação possa mudar, nesse momento efetivamente você não tem recurso. E quando você chega diante de uma circunstância desse tipo, você precisa ou deixar esse resultado de lado, esquecer esse resultado, certo? Não é para agora, ou você precisa trabalhar melhor a questão de tempo, o timing, para quando é esse resultado. Talvez você esteja colocando um resultado de forma muito ansiosa para já, que seja um resultado que você tem que colocar para daqui a 1 ano, para daqui a 2 anos, para daqui a 3 anos, para daqui a 4 anos, para que esses recursos sejam alcançados. Essa é uma questão objetiva. Nós não estamos falando de nada místico aqui, certo? Então, pode ser que sim. Se você concluiu que efetivamente você não tem condições de alcançar aquele resultado desejado, pela absoluta ausência de recurso, não está disponível para você nesse momento, então ou você vai mudar a sua meta e esquecer esse resultado,
porque isso pode ser necessário também, uma questão de maturidade, ou você vai trabalhar melhor o tempo. Joga esse resultado para frente, estabelece um momento em que ele possa ser alcançado, se é para daqui a 5 anos, por exemplo, e aí nesse meio do caminho, de hoje até 5 anos, você vai trabalhar com metas que te possibilitem alcançar recursos para alcançar aquela meta maior, ok? Primeiro ponto é esse. Segunda questão, talvez você compreenda que os seus obstáculos, que as suas metas possuem obstáculos que são reais, são obstáculos verdadeiros, você de fato não dispõe dos recursos para alcançar aquela meta no momento, mas você tem condições de obter esses recursos caso você gaste um pouco mais de tempo, de esforço, de foco nisso, certo? Nessa circunstância, você vai observar se vale a pena, se você tem disposição e se é ecologicamente correto você gastar esses esforços. Quando eu falo ecologicamente correto, eu estou falando sobre as reações secundárias das suas decisões. Então, por exemplo, o seu relacionamento com a família, não, eu posso até alcançar essa meta agora. Minha meta era aumentar o meu rendimento em R$1.000 por mês. Eu quero ter R$1.000 a mais por mês. Então eu posso alcançar essa meta agora? Eu tenho condições, tenho recursos? Tenho. Qual é o recurso? Eu posso trabalhar durante os finais de semana. Eu tenho final de semana totalmente livre, eu posso fazer alguma coisa. Eu, por exemplo, sou muito bom vendedor, eu tenho um bom relacionamento com quem vende carro, eu posso ir para essas garagens de carro, para essas promoções, para esses feirões e vender automóvel nos finais de semana, por exemplo. Eu posso trabalhar como motorista de Uber, por exemplo, de aplicativo, num final de semana, durante a noite. Então eu disponho desse recurso, certo? Eu tenho como buscar essa meta nesse momento. Eu não tenho esse recurso agora, mas eu tenho como construir isso com um pouco mais de esforço. Ecologicamente faz bem para você? Por quê? Porque você, por exemplo, no caso um motorista do Uber que vai trabalhar durante a noite, vai deixar o relacionamento com a esposa e o relacionamento com os filhos. Não estou julgando, certo? Porque se for uma questão momentânea, às vezes vale a pena. É uma decisão que você tem que tomar. O recurso não está na sua mão, mas um pouco mais de esforço pode te levar a ter esses recursos. Então você vai observar qual é a ecologia. Como é que isso vai ficar? Para você não dar um passo que não possa ser sustentado. Lembra do exemplo que eu dei da pessoa que abre uma padaria, mas não está preparado para levantar 4 horas da manhã todos os dias? Ou da pessoa que comprou aquela franquia para trabalhar no shopping e não pensou que não conseguiria trabalhar todos os finais de semana porque teve que abrir mão das reuniões familiares, porque ia trabalhar com comida no shopping center. Exatamente o tipo de serviço em que dá mais pessoas, que tem mais movimento nos finais de semana. Então, assim, não era ecologicamente sustentável para ele manter aquele negócio. Não era um bom negócio para ele, por mais lucrativo que fosse, porque ele estava efetivamente dando lucro, mas o lucro não foi suficiente para alterar o valor que aquela pessoa tinha de ter os finais de semana com a sua família, entenderam? Então não é um negócio ecologicamente correto. Para que você tome uma decisão e possa sustentar a sua decisão, você precisa fazer com que ela seja ecologicamente correta, ok? Uma outra situação que pode acontecer é você não tem certeza do motivo real pela qual aquele obstáculo existe. Você não tem certeza quanto a você, quanto às outras pessoas. E aí nós entramos no campo exclusivamente da crença. Veja, no primeiro caso eu falei para vocês, você efetivamente não dispõe de recursos no momento, então não é para agora ou pode não ser para nunca esse objetivo. No segundo caso, você não dispõe dos recursos, mas é possível que você obtenha os recursos com um pouco mais de esforço. E no terceiro caso, você simplesmente observa assim, eu até tenho recurso, eu não sei exatamente porquê, o que me impede. Nesse caso, você está exclusivamente no campo das crenças. E aí você vai perceber que na verdade não é um obstáculo real, é um obstáculo criado pela sua mente. E quando você tem, nessa terceira situação, obstáculo criado pela sua mente, você precisa trabalhar a sua reprogramação mental e fazer alguns testes. Você precisa se colocar, pensar, se eu começar, até quando eu posso suportar agir de modo diferente daquilo que eu penso, certo?
E quando você fizer esses testes mentais, você vai conseguir estruturar os seus passos de um modo que você possa superar esse obstáculo. É muito importante você fazer essa categorização para você separar o que é real do que é imaginário, porque boa parte dos obstáculos que você vai ver na sua frente são, na verdade, imaginários, não são reais. Uma coisa é não ter o dinheiro para fazer, a outra coisa é simplesmente pensar que não pode, quando você vai anotar por que ela não existe. Ou seja, é simplesmente um padrão de pensamento e, nesse caso, a sua reprogramação mental é que vai te levar à vitória e à realização da sua meta. Deus te abençoe, um ótimo final de semana para você, que você possa aproveitar muito bem o seu final de semana em família. Um grande abraço, nos vemos na próxima semana.